Miguel, olhe, a gente vem conversando, eu venho tentando entender as suas necessidades. Você me disse que precisa, quer, gosta e quer aprender a consertar equipamentos de refrigeração, mas você não conhece eletrônica, você não tem eletrônica. Olhe, Miguel, isso aqui são placas do sistema de refrigeração. Essas placas que você está vendo aqui nas minhas mãos são placas de condensadoras. As placas que movimentam os compressores do sistema de refrigeração e que, portanto, fazem com que haja a chamada troca de calor e o fluido refrigerante possa nos dar a sensação de refrescância, de gelo nas evaporadoras. Aqueles aparelhos que ficam nas paredes, na parte externa do prédio, na parte externa do escritório, são as condensadoras. É ali que ficam essas placas aqui, quando os aparelhos são inverter. Já dentro do ambiente, onde ficam as evaporadoras, as placas são essas aqui, as chamadas placas de evaporadora. Existirão vários tipos de placas, vários modelos, são mais de 700 modelos diferentes. E para saber consertar uma placa como essa aqui, ou uma como essa, ou qualquer outra placa, é necessário o conhecimento da eletrônica. Por essa razão, eu sugeri a você que nós fizéssemos primeiro eletrônica básica. Essa eletrônica ela vai ser base não apenas para isso aqui, mas para muitas coisas na sua vida. E se você se identificar, se você realmente gostar, porque tem essa questão. Às vezes a gente está fazendo uma coisa e não tem nem noção daquilo, do efeito que aquilo vai fazer para a gente. Mas se você descobrir o dom, se você tem esse dom, esse sonho, quer aprender eletrônica para consertar as coisas, então a gente vai começar por eletrônica básica, para você entender a eletrônica. Qual é o objetivo? O objetivo é você primeiro conhecer os componentes eletrônicos, Miguel. É preciso saber que componente é esse aqui, que componente é esse aqui, que componente é esse, que componente é esse, ou qualquer um deles, apenas olhando para a placa. Então um técnico, quando ele vai consertar um equipamento como esse, ele olha por cima, superficialmente assim. Ele já sabe o componente eletrônico, ele já sabe o que aquele componente está fazendo ali no circuito, ele já sabe quais os defeitos que aquele componente pode apresentar e quais os sintomas que irão aparecer no aparelho caso aquele componente apresente defeito. Imagine você uma placa como essa aqui, Miguel. Pronto, então vamos supor que o defeito apresentado aqui seja o seguinte: o aparelho apenas movimenta, mas não gela. Eu já saberia de cara quais são os componentes eletrônicos aqui responsáveis por esse defeito, que não estão nem desse lado da placa, estão desse. Seria esse aqui, ó, o módulo IPM ou IGBT e o regulador de voltagem, a ponte retificadora de diodos. É só um exemplo que eu estou te passando. Imagine uma placa como essa aqui, por exemplo, que é de um sistema de refrigeração. E qual é o defeito apresentado? O cliente chega para mim e diz: olha, o ventilador lá da condensadora lá atrás não está rodando, a condensadora não está ligando. Então, de cara, eu já saberia que o defeito está aqui, ó, nessas peçazinhas, porque sei que a função delas é justamente movimentar aquele ventilador, fazê-lo disparar, controlar a sua velocidade. Mas isso só é possível para mim e para os técnicos que consertam os equipamentos, porque eles já sabem eletrônica. Então qual é a lógica? A gente bota o olho numa placa como essa aqui, conhece cada componentezinho desse aqui, sabe quem ele é, o que é que ele está fazendo ali, quais os defeitos que ele pode apresentar e quando apresenta um defeito, qual é o sintoma no equipamento. Você está entendendo, Miguel? Então, como é que a gente vai chegar nesse nível? Como é que você vai chegar nesse nível? Estudando a eletrônica básica. E de que maneira você vai estudar a eletrônica básica?
vai ser em uma placa como essa? Será em uma placa como essa? Será numa placa dessa aqui? Não, Miguel. Nós iremos adotar um laboratório como este aqui, olha. Tá vendo? Então isso aqui chama-se laboratório protoboard. Isso é uma ideia nossa. Na verdade, eu sou professor de escola técnica aqui no Recife e nós adotamos isso aqui nos cursos técnicos de eletrotécnica, de eletroeletrônica, de telecomunicações, de manutenção e suporte. Quando o assunto é eletrônica, a gente adota esse projeto aqui. O que é isso aqui, Miguel? Isso aqui é o laboratório que simula as trilhas em uma placa como essa. Então você imagine essa placa aqui. Vou apresentar um pouco mais na câmera. Aqui, ela é cheia de trilhas. Quando a gente vira para o outro lado, cheio de trilhas, cheio de interligações. Pronto. Esse laboratório aqui vai nos dar isso. Cada pontinho desse aqui é uma trilha, é um caminho, é uma interligação. Então você vai aprender a trabalhar com isso aqui. Eu vou lhe ensinar a trabalhar com isso aqui para quando chegar aqui nas placas, você entender como se liga cada componente a quem. Aqui está tudo interligado um ao outro, mas de que maneira? Então você vai entender a partir daqui, do laboratório protoboard. Como é que funciona esse laboratório protoboard? Olha, nós temos um aparelhozinho chamado transformador, trafo. Olha só, Miguel, tá vendo aqui o transformador? Veja aqui, ó. Olha ele aqui, ó, na placa. Observando essa outra placa aqui, olha ele aqui, ó. Transformadorzinho, todo equipamento tem. O que é que esse transformador faz? Ele recebe a tensão da rede elétrica, 110 ou 220 volts, entra essa tensão aqui, a tensão passa para esse lado de cá por indução magnética, não tem contato físico de um lado para o outro, de forma que eu vou poder ligar isso aqui na rede elétrica e pegar com a mão aqui, manipular, fazer instalação, fazer ligação elétrica, ligar os componentes, fazer a tensão que eu quiser aqui, sem risco de choque elétrico, de acidente, porque a tensão é induzida. Além do mais, ele permite que eu aplique aqui 110 ou 220 volts e possa colher aqui a tensão que eu quiser. Eu posso fazer aqui 5 volts, 2 volts, 1 volt, 24 volts, a tensão que eu quiser, para poder trabalhar. Então você vai aprender a mesma coisa é aqui, Miguel. Ó. Para você ter uma ideia, aqui entra tensão de 220 volts, mas aqui vai ter tensão de 5 volts, de 12 volts, de 15 volts. Quem está fazendo isso é esse transformador. Então a gente vai aprender essas questões todas estudando a eletrônica básica. E os componentes eletrônicos? E esses componentes que você precisa estudar? Esses componentes você irá recebê-los assim, ó. Eu vou mandar para você em uma caixinha componentes eletrônicos, os materiais e os componentes eletrônicos. Isso aqui é um outro exemplo, Miguel. Olha só, vou abrir aqui para que você possa ver. Componentes eletrônicos, tá vendo? Se eu virar mais eles caem, mas tem aqui, ó, todos os componentes eletrônicos. Por quê? Porque eu vou ensinar você a identificar os componentes eletrônicos, a testar os componentes eletrônicos. Você vai receber também um instrumento como esse aqui, ó, multímetro, para você aprender a medir a tensão alternada, tensão contínua, medir resistência, testar e identificar componentes, saber o que é um resistor, o que é um diodo, o que é um capacitor, o que é um transistor bipolar, o que é um transistor MOSFET, saber medir dentro do circuito e fora do circuito. Por isso você vai estudar eletrônica básica primeiro, você está entendendo? Nessas 20 semanas que nós iremos estudar eletrônica básica, toda semana eu irei mandar um conjunto de aulas para você, nas terças-feiras. Nesse conjunto de aula, você já de posse do laboratório que eu vou mandar para você, vai um exercício. Então eu dou a aula e na mesma aula, na parte final da aula, vai ter um exercício para você praticar aqui. Para você ligar na rede elétrica, manipular a tensão aqui, medir as coisas aqui, fazer as experiências eletrônicas, ver os componentes funcionando energizados. Não precisa se preocupar, você não vai ter o menor problema e não sofrerá o menor acidente. É só seguir a minha orientação.
Se fizer como eu orientar, como eu mostrar, como eu ensinar, você tira de letra aqui. Iremos fazer vários projetos. Eu acredito que no mínimo 15 projetos diferentes para que você tenha condição de dominar a eletrônica. Aí quando você estiver realmente dominando a eletrônica, aí a gente vai estudar aqui. Ok? Você entendeu, Miguel? Tranquilo? Então, olha, vai ser assim, amanhã nesse momento, eu estou numa terça-feira, eu acredito que seja aproximadamente, estou sem relógio aqui, mas aproximadamente umas 20 horas, 8 horas da noite. Então amanhã, quarta-feira, né, estarei mandando para você o contrato definitivo e o primeiro boleto. Você me pagando o primeiro boleto, eu já envio para você pelo correio todo esse material. Quando você me acusar, recebi o material, professor, começo a mandar as aulas para você estudar, entendeu? E você vai estudando comigo. Eu mando um conjunto de aulas para você na terça-feira, mas você vai estudar no teu tempo, você vai estudar na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo. Não se preocupe, teve dúvidas, tem o Zap. Seba, me oriente aqui, professor Seba, eu tive dúvida nisso, Seba, não entendi isso aqui, eu vou lhe explicando. A gente não pula etapas. Não dá para você fazer a aula seguinte sem entender a anterior, senão você não aprende. Tu entendeu? Tranquilo? Um abraço, muito obrigado mais uma vez, viu? E amanhã estarei te enviando o contrato e o primeiro boleto, tá bom, amigo? Obrigado.